Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Pessoal, eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo: Adriana, mas o Marcos, ele sempre teve moto, jet ski, lancha. Gente, tudo que ele tinha e for comprovado que foi legalmente, foi um dinheiro honesto, volta para ele. Ninguém está questionando. É que quando vai ter uma investigação, ele investiga tudo, né? Tudo que a pessoa tem é lícito, tá tudo correto, volta para a pessoa. O foco maior na investigação é sobre o que ele conquistou, né, durante esses quase 4 anos usando a imagem dos adictos. Então, assim, a gente sabe que a gente vive num país que é um país da impunidade, onde muita gente que faz maldade está solto ou liberdade provisória, mas muita gente, né, tá solto, pessoas perderam seus familiares, como o caso da Isabela Nardoni, como o mesmo caso da Márcia Nakashima, que esse cara aí, o Misael, tá aí, né, inclusive buscando um novo amor, né, uma próxima vítima nas redes sociais, e a gente vê histórias do maníaco do parque, que ele achava que ele ia ficar impune, né, em relação aos crimes que ele cometeu, e assim, a gente vê que existe muita impunidade nesse nosso país. Então, no caso do Marcos, se ele tá preso até hoje, é porque algo de errado não está certo. Entendeu? Então as pessoas elas tampam os olhos e elas não conseguem entender que onde há fumaça há fogo. E que o Marcos, ele construiu provas contra ele mesmo. E que ele mesmo se entregou praticamente. Porque se ele tivesse sido um cara correto, como ele dizia ser nas redes sociais, ele estaria com a empresa dele toda regularizada, ele pagaria os impostos corretamente. Então, sendo assim, não ia ter denúncia que iria fechar o projeto dele. Então, assim, a mesma coisa, você anda com o seu carro irregular, então tem uma apreensão, você tem o que questionar? Você ainda vai ter direito de defesa? Não. Se meu carro estava irregular, ele tinha que ficar dentro da garagem, fechadinho lá, até eu conseguir regularizar essa situação. Então as pessoas precisam entender isso, que cada um sabe o que é melhor para si, cada um constrói a sua história e cada um cava seu buraco. Então eu vi muita gente falando, a lei do retorno, no dia que chegar, gente, essa é a lei do retorno. Então o problema de um mentiroso e um manipulador é que ele acha que tudo que ele faz vai ficar impune, porque essa pessoa está doente mentalmente. Ela acha que tudo que ela conseguiu, né, a pessoa doente por dinheiro, tudo que ela conseguiu, cada dia tem obrigação de aumentar. Nada é suficiente para essa pessoa. Ele poderia ter conseguido 30 milhões ou bilhões, que ele ia continuar. Por quê? Porque é uma pessoa doente por dinheiro. E as pessoas que estão em volta apoiando, elas concordam, elas criam esse monstro, né? Então a pessoa acha que nunca, nunca na vida ela vai ser investigada, ela acha que ela tá certa, porque ela se engana, ela quer enganar até Deus, ela coloca o nome de Deus para ganhar as coisas, só que ela mesmo diz que ela não precisa, porque ela é rica, milionária. Entende? Então, assim, ele poderia ter sido uma pessoa honesta e falar, gente, olha, eu tô aqui porque eu vou ganhar mesmo, não tem esse negócio de colocar Deus no meio, isso aqui pra mim é um trabalho, tudo que as pessoas vão doar vai ser pra mim, ser pra minha família, entendeu? É um meio de vida pra mim e acabou. Doa quem quer. Eu queria ver se as doações iam permanecer, ele dizendo tudo isso. Para algumas pessoas que são completamente cegas, com certeza iria continuar, mas muitas pessoas iriam rever seu conceito, porque ele diz que era um chamado de Deus. Onde que um chamado de Deus vai enriquecer alguém? Quantas pessoas têm projetos por aí que realmente ele toca, o coração dele foi tocado por isso, por essa sementinha de ajudar o próximo. Então o que ele vai fazer? Ele não vai enriquecer, porque ele não precisa desse dinheiro. Então tudo que vier vai ser investido no projeto. E o Marcos, ele foi ganancioso, né? Ele colocou o dinheiro em primeiro lugar e as pessoas alimentaram isso nele. Ele começou a achar que isso estava certo. Então ele usou a imagem das pessoas, aí dizia quando as pessoas iam embora, porque a pessoa que não quis o tratamento, mas que tratamento?
se não tinha um psiquiatra, não tinha um psicólogo ali à disposição, não seguia o protocolo, né, que é da dependência química, que é ajudar realmente essas pessoas. Então, assim, ele fazia a manutenção do uso dessas pessoas, porque elas iam para lá, ficavam um mês, 15 dias ou até menos sem usar, às vezes chegava lá debilitado, ele só se melhorava, né, de situação e voltava para as ruas. Eles se sentiam, agora já estou preparado para aguentar mais 6 meses. Que isso é o adicto. E a gente sabe muito bem disso. Então, se ele pegava essas pessoas e não dava um tratamento ideal, não estava adiantando nada. Ele estava facilitando a vida dessas pessoas, porque se você pegar um adicto e ajudar ele vai ficar ali no seu pé, você vai ser um Deus para ele. Por quê? Porque você vai ajudar ele a usar. Porque quando ele estiver melhor, ele vai embora e vai continuar o uso. Então, ali o Marcos, a ganância tomou conta. Infelizmente, as pessoas não gostam de ouvir, mas realmente ele foi um manipulador, ele mentiu, né? Porque ele dizia que era um herdeiro, um milionário, tinha hectares de terras, entendeu? E mesmo assim ficava mendigando dinheiro para comprar ração pro pintinho, mostrava às vezes a despensa vazia. Então, assim, ou você é ou você não é. Ou você tá ali porque você quer realmente ajudar pessoas e você tem dinheiro, então o dinheiro que entrar você não precisa porque você já é rico. Então ali você fala, não, esse projeto ele vai se sustentar. Assim, só com as redes sociais, 300 mil reais dava para o projeto se sustentar. Mas não, as doações eram maiores do que a monetização. Então, por isso que ele não abria mão de tudo isso. E as pessoas continuavam ajudando. Só que ele mesmo deixava claro, eu não preciso. Só que de repente ele faz uma compra e pede para os internautas pagar porque é para casa dele. Por quê? Porque a cara de pau já chegou ao limite. Você vê um político, ele entra até com boa intenção na política, mas depois ele começa a ver tanto dinheiro, acabou. Entendeu, gente? As pessoas mudam, né? Ou você tem caráter ou você não tem. Porque teve muitas pessoas que foram manipuladas pelo diretor desse projeto. Ah, mas eu fiz porque eu gostava dele. Não. A gente pode gostar de alguém, a gente pode amar alguém e mesmo assim a gente dizer, olha, você está errado. Você mente, não há necessidade de mentir. E não é umas mentirinhas desnecessárias. Você coloca o nome de Deus aonde não é para colocar. Porque ele disse assim, eu louvo a Deus por ter contato com uma facção criminosa. Aonde que Deus está envolvido nisso, gente? Aonde está na Bíblia que o Marcos está liberado para ter esse tipo de acesso? Isso é completamente contra a Bíblia. E o manipulador, ele nunca se questiona, porque ele acha que ele está completamente certo. O manipulador, ele questiona o outro. Olha, você tem a índole duvidosa, você é isso. Ele questiona você. No momento que ele se sente pressionado, ele não vai se defender, ele vai te atacar, ele vai dizer que você não presta, que você é isso, ele vai inventar histórias a seu respeito, entendeu? Porque isso faz parte da manipulação. Então Marcos, ele entrou nessa característica de manipular pessoas, entendeu? Ele crucificava as pessoas que iam contra o projeto. E isso acontece com esses outros projetos. Você vê o pastor, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho o que temer, o filho dele, né? Com aquela audácia toda, querendo ser melhor do que o outro, porque com ele nada disso vai acontecer. Porque essas pessoas, elas acreditam realmente nisso. Vocês acham que o Marcos, um dia antes, estava com um churrasquinho, tirando sarro com o Imexson, dizendo, Imexson, para onde a gente vai amanhã, né? Já que as cobras tiraram o nosso trabalho. Como se ele fosse uma pessoa inválida e ele não tivesse outra coisa para fazer. Então o trabalho dele só era tirar dinheiro das pessoas, né? E usar a imagem dos adictos para isso. Aí muita gente fala, ah, mas a Sabrina, muita gente defendendo ele. Lógico, gente, esses adictos, eles não sabem, eles não fazem ideia o quanto que o Marcos ganhou de dinheiro nas custas deles. Eles não fazem ideia. Quando eles estão sem o uso, eles podem até parar para pensar, poxa, eu não tenho nem um arroz para dar para o meu filho não tem um tênis para ir para a escola. Mas a imagem dele foi usada. E se o dinheiro não fosse diretamente para eles, porque eles são doentes, teria que ir para a família. Se o Marcos fosse uma pessoa correta, honesta. Porque muita gente falou sobre o Ítalo Santos, né, que usa a imagem daqueles jovens. E eu fui assistir o vídeo do Ítalo, assisti vários, e vi que realmente ele usa a imagem daquelas pessoas para crescer na internet, para ter monetização, para ganhar muito dinheiro em todos os canais da internet.
Porém, eu vi muitos vídeos dele ajudando a família. A família recebe um salário mensal pelo uso da imagem, entende? E ele faz de tudo para aqueles novinhos, porém, a família, todos os pais daqueles jovens que estão lá, têm casa própria, que o Ítalo comprou uma casa para cada um, comprou entre aspas, né, gente? Ele usou a imagem dos adictos, ele cresce, porém todos crescem junto, todos estudam em escola particular, todos recebem um salário, tem uma conta que o dinheiro dele fica guardado. Então ele compartilha todos os ganhos. Então, por mais que possa vir ter denúncias, a justiça vai entender que ali é um ganho para todos, todo mundo ganha. Não é só o Ítalo que ganha. Todo mundo tá ganhando. Se amanhã ou depois acabar com tudo isso, a família tem casa própria, tem carro próprio, muitos estão ajuntando dinheiro para montar seu comércio, para futuramente ter seu próprio meio de sustento. Então, sim, e esses adictos que o Marcos usou a imagem deles? Porque esses adictos, eles são vulneráveis, eles estão nas ruas, eles dormem em esgoto, junto de ratos, eles não estão nem aí para nada. Então, isso que as pessoas precisam entender. Então, muita gente fala, nossa, mas no projeto ele não podia comer arroz com salsicha que todo mundo reclamava. Gente, não adianta vocês compararem a rua. A rua é uma coisa, o projeto é outro. Na rua eles não são expostos, nas ruas eles fazem o que eles quiserem, careta, fazem o que eles quiserem, ficam jogados no chão. E não tem ninguém ali com a câmera na cara deles, obrigando eles a falar. Então, no projeto, vocês pensam que comparam projeto com rua. O projeto tem pessoas ali bancando, dando dinheiro mensalmente ou todos os dias, para que aquelas pessoas tenham uma excelente alimentação. Então, não adianta comparar com a rua, porque muitas vezes na rua, eu já trabalhei num restaurante que muitas vezes as pessoas davam porção de calabresa, porção de batata, porção de peixe para morador de rua. Entende? Então, eles têm o dia lá que eles têm barriga cheia. Mas o problema é que as pessoas acabam deixando de ajudar porque sabem que tudo eles vendem. Lá em Itaquera, por exemplo, eles pedem refrigerante, tô morrendo de sede, água para depois eles venderem pela metade do preço. Por quê? Porque o foco deles é o uso. Então as pessoas não têm que comparar. O projeto tem ali as madrinhas, tem as doações, tem as redes sociais. Então, Marcos, o nosso questionamento não é o que ele tinha, mas ele já tinha carro, moto, já disse que, gente, ele pode ter tudo isso. A investigação, ela investiga um todo. O que ele conseguiu com dinheiros próprios, com dinheiro honesto, vai voltar para ele porque era dele, isso é inquestionável. O que a gente fala é sobre o dinheiro que ele ganhou com esses adictos e mentia dizendo que não ganhava. E mentia pedindo na internet. Não era melhor ser realista? Poxa, isso aqui é meu meio de trabalho, o dinheiro das redes sociais é só meu, o dinheiro de doações assim vai vir para mim, porque esse é o meu meio de ganhar dinheiro. Então a pessoa, ela tem que ser honesta com ela mesma. E as pessoas que doam, elas têm que entender, eu tô doando porque eu tô enricando alguém. Eu não estou doando porque aquele adicto vai ter um tratamento. Porque qual é o tratamento? Quando você não segue o protocolo, não existe tratamento. Cadê o psiquiatra? Cadê o psicólogo ali constantemente para ajudar aquelas pessoas? Eu vi uma vez o Marcos falando, o psicólogo tá lá, você vai querer consultar? Não, porque eu não tô bem, tá bom. E ali precisava de um trabalho realmente eficaz para ajudar aquelas pessoas. Então não adianta você mandar alguém para o hospital e chegar lá o médico dar dipirona para ele mandar ele para casa e depois o médico dizer, a gente fez nossa parte. Não, não fez. Você falar em tratamento, tem que ter um tratamento ideal, porque senão essa pessoa sem tratamento, ela vai voltar para as ruas mesmo, ela é doente. O pensamento dela está voltado à drogadição. Então não tem esse negócio de dizer, mas eu quis ajudar, ela que não quis. Não, você não deu o tratamento ideal. E quando não se dá um tratamento ideal, a pessoa fica indo e voltando, até o dia que Deus o livre acaba perdendo a vida. E muita gente aí nas redes sociais dizendo, olha, a Adriele tá lá jogada, por que vocês que lutaram para fechar o projeto? Gente, o projeto não salvou ninguém. O projeto, ele engordou pessoas. Ele fez a manutenção do uso, porque as pessoas ficavam 1 mês, 2 meses, 3 meses. O projeto tem quase 4 anos. Coloca aí para mim nos comentários quantas pessoas que saíram desse projeto trabalhando, estudando, que conseguiram ler, tirar o documento. Fala para mim nesses 4 anos.
Entendeu? Então as pessoas falam, mas se ajudou um, tá bom. Mas pela quantidade de valores recebidos, era para ajudar muita gente. E ele foi muito burro, a ganância tomou conta, porque se ele tivesse regularizado a situação do projeto, nada disso teria acontecido. Se ele realmente tivesse um trabalho eficaz, uma empresa com equipe de limpeza para ajudar, para realmente somar na vida dessas pessoas, ter cursos, ter aulas lá dentro. Por que as pessoas que eram voluntários não ficavam? Porque via que o cara ganhava muito dinheiro e todo mundo quer a fatia do bolo, gente. É dinheiro público, é dinheiro fácil. As pessoas querem também. No início ela até aceita, mas depois quando ela fala, poxa vida, o cara acorda, faz uma live e volta a dormir. Dorme até a hora do almoço. Aí volta com uma live, volta a dormir. A vida é live cama, live cama. E ainda tem coragem de dizer, gente, eu trabalhei o dia inteiro. A gente trabalhou suado. Trabalhou naquela horinha da live. Só ali que era o horário de trabalho. E quando era sopa, tinha os voluntários que serviam, a limpeza da chácara, as construções dentro da chácara de dormitórios. Nunca ninguém viu esse homem colocando a mão na massa. Era sempre os adictos, porque uma mão de obra qualificada ele não contratava. Então ali era um poço de mentiras. Muita gente se alimenta disso, muita gente, ai, mas me divertiu. Gente, eu também ri com várias situações, quando teve aquela Vila do Chaves. Algumas coisas eram bacanas, mas o dinheiro tomou conta. A partir do momento que o dinheiro toma conta da vida da pessoa, já era. Ele mesmo, quando vendeu o carro para a Cleude disse, ali na agência do Marco só tem carro velho. Isso é tudo carro que foi batido, carro com problema, que eles tentam arrumar, enrolar e vender para as pessoas. Inclusive foi uma delas, porque eles não perdoam ninguém. Ele não perdoou nem a mãe, nem o filho, né? Porque essa é uma cena muito triste realmente dele com o filho dentro do carro da polícia, algemado. É muito feio porque geralmente as mães, os pais costumam ir na porta da delegacia dizer, eu não te ensinei isso, se não tinha leite tomava chá, se não tinha chá tomava água, e a gente seguia a vida sem prejudicar ninguém, sem mentir para ninguém, entendeu? Geralmente os pais vão para a porta da delegacia dizer isso para os seus filhos, né? Olha, você não tem vergonha? O meu sofrimento, olha a vida que eu tive e isso nunca me aconteceu. E o Marcos, ele colocou nessa enrascada toda a família, porque se ele tivesse legalizado a situação do Instituto e tivesse dado a César o que é de César, nada disso teria acontecido. E muitas pessoas que são fanáticas, elas são cegas, que elas não conseguem entender que é a lei da semeadura. Então isso está acontecendo com ele, porque ele ficou quase 4 anos só no dinheiro, na vida, nas custas das pessoas, trabalhando entre aspas, né? Que o trabalho dele era pegar um celular, né? E ir pra frente e dizer, olha gente, hoje eu trabalhei muito, tinha acabado de levantar. Então todas as pessoas que saíram desse projeto são mentirosos, só ele que era o certo. Então quando ele queria que um adicto saísse com mérito, ele dizia, não, essa pessoa tem 1 semana, mas ela consegue. Ela consegue, só basta um dia para a pessoa querer. Ele dizia desse jeito. E quando tinha pessoas que ficavam 2 meses, 3 meses lá e que não saía lá numa boa, que ele sabia que a pessoa ia detonar o projeto, ele já detonava a pessoa antes. Porque o Marcos, ele nunca se defendeu de ataque nenhum. Se ele fosse uma pessoa que servisse a Deus e colocasse em prática tudo que ele fala, que a língua está próximo de Deus, mas o coração está distante. A fé sem a obra ela é morta. Não adianta você falar de Deus 1000 vezes e as suas atitudes dizer o contrário. Como que você fala que o seu projeto é de Deus e você apoia relações dentro do projeto? Você quer exportar pessoas, você pega o dinheiro em bolsa para você, ainda tem coragem de ir para as redes sociais pedir, falar que não recebeu. E muita gente dizendo que a compra da chácara já tinha ultrapassado o valor e ele dizia que não conseguiu, que só tinha conseguido 600 mil, que eram os invejosos, mas expor a conta dele, né? A conta que caiu o dinheiro das doações da chácara, isso ele nunca conseguiu expor porque, tá com problema. Mas eu vou mostrar para vocês e nunca mostrou. Então isso foi baseado na mentira. Então, se ele quisesse colocar aquilo ali como se fosse um trabalho dele, ele tinha todo o direito, porque dá quem quer. Mas não use a imagem de ninguém. Não coloca dizendo que essa pessoa vai sair daqui empregado. Porque nesses quase 4 anos, quantas pessoas estão na rua e o projeto dele está lá, ó, milionário. Isso que as pessoas precisam entender. E na vida é o ganha-ganha. Vocês ganham e eu também ganho. Saber dividir o pão. Quando você não sabe dividir, isso se torna doença. Um beijão para todos vocês.